Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve e fica comigo até o final, porque hoje vamos falar de um tema que muita gente vive, mas poucas pessoas têm coragem de conversar abertamente, como se preparar para um novo parceiro após os 60. E não importa se esse novo parceiro apareceu de repente, se vocês estão conversando há algum tempo ou se você está simplesmente aberta à ideia de recomeçar. O que importa é que essa fase pode ser leve, bonita e cheia de significado, desde que você saiba como se cuidar por dentro e por fora. A verdade é que depois dos 60, a mulher passa a olhar para as relações com muito mais profundidade. Já não existe aquela pressa da juventude, nem a necessidade de provar nada para ninguém. Existe vontade de viver, vontade de sentir, vontade de se conectar de forma verdadeira. Mas junto com essa vontade também chegam dúvidas, inseguranças e receios naturais. Será que meu corpo vai responder? Será que ele vai gostar de mim? E se eu não estiver preparada? E se as coisas forem diferentes? Essas perguntas não te enfraquecem. Elas te mostram que você está consciente da nova fase e quer viver tudo com segurança, presença e carinho. A preparação para um novo parceiro começa muito antes do primeiro toque. Começa dentro de você. Começa quando você olha para sua própria história e se permite recomeçar sem culpa, sem medo e sem a sensação de que está tarde demais. Na verdade, não existe tarde. Demais para quem decide viver. E o recomeço afetivo na maturidade é uma das experiências mais bonitas que uma mulher pode viver, porque agora tudo acontece com mais clareza. Você sabe o que gosta, sabe o que não aceita e sabe o valor da sua paz. E parte importante dessa preparação é cuidar do corpo com carinho, porque a relação íntima depois dos 60 depende de conforto, cuidado e respeito ao próprio ritmo. A pele muda, os hormônios mudam, a lubrificação muda, mas o prazer continua ali, esperando. Apenas o caminho certo. Preparar-se fisicamente significa hidratar o corpo, cuidar da saúde íntima, fortalecer a autoestima e entender que não existe corpo perfeito. Existe corpo vivido, corpo real, corpo que carrega histórias. E é exatamente esse corpo verdadeiro que um novo parceiro merece conhecer. Mas tão importante quanto preparar o corpo é preparar a mente. A maturidade traz uma liberdade emocional que a juventude não consegue alcançar. Você já não vive para impressionar, vive para sentir. E quando você entende isso, o medo da comparação desaparece. Você não é a mulher que foi aos 20, aos 30 ou aos 40. E isso é uma bênção. Você é mais forte, mais sensível, mais consciente. E esse é o tipo de mulher que vive a intimidade de um jeito muito mais profundo. Para se preparar para um novo parceiro, você precisa também se sentir segura com sua história. Saber que o passado fica onde ele deve ficar. Entender que cada pessoa chega para um capítulo novo, não para reabrir feridas antigas. Isso te dá leveza, te dá confiança e te deixa presente no agora, sem medo do julgamento, sem peso nas costas. Um novo parceiro não pede perfeição, pede verdade. E a sua verdade é suficiente. E claro, existe o lado emocional da entrega. Muitas mulheres sentem aquele friozinho na barriga antes do primeiro encontro íntimo, mesmo depois de décadas de experiência. E tudo bem, essa sensação não é sinal de insegurança, é sinal de vida. É sinal de que o coração ainda pulsa, de que você ainda quer sentir, de que existe espaço dentro de você para o novo. E esse espaço precisa ser cuidado com carinho, com calma e com respeito. Fica comigo, porque nas próximas partes vamos falar sobre como se preparar fisicamente, como se preparar emocionalmente, como conversar com um novo parceiro, como reduzir inseguranças, como cuidar da saúde íntima e como construir confiança de um jeito natural e maduro. A preparação emocional é, sem dúvida, o coração de tudo quando se trata de viver um novo relacionamento depois dos 60. Porque nessa fase da vida, não é o corpo que mais teme o recomeço, é a mente. São as memórias antigas, os medos guardados, as comparações involuntárias e até aquela sensação de que você precisa provar algo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda profundamente é: você não precisa provar absolutamente nada para ninguém, nem para um novo parceiro, nem para o mundo, nem para versões antigas de você mesma. Essa fase é sobre sentir, não sobre corresponder a expectativas. E uma das primeiras etapas para se preparar emocionalmente é aceitar o próprio momento da vida. Não importa se você está há anos sozinha, se acabou de sair de um relacionamento, ou se nunca imaginou que viveria algo novo nessa fase. A sua história te trouxe até aqui.
E estar aberta ao novo é uma prova de força, não de fragilidade. A maturidade te dá algo que nenhuma juventude entrega: clareza. Você sabe quem é, sabe o que quer e principalmente sabe o que não quer. E essa clareza é uma das maiores proteções emocionais que existe. Muitas mulheres carregam inseguranças sobre o corpo, sobre o desempenho, sobre o tempo que ficaram sem intimidade. E isso cria uma espécie de bloqueio emocional que deixa tudo mais pesado do que deveria ser. O que você precisa lembrar é que um novo parceiro não está chegando para te avaliar, está chegando para te conhecer. A insegurança começa a perder força quando você entende que ele também tem a própria história, os próprios medos, as próprias marcas. Ninguém chega aos 60 sem cicatrizes. Vocês dois estão entrando nesse encontro como dois adultos que já viveram muito, e não como dois adolescentes tentando provar valor. Outro ponto emocional essencial é não comparar, nem a si mesma com o que você já foi, nem o novo parceiro com alguém do passado. As comparações são inimigas da entrega. Elas te tiram do presente, te prendem a memórias antigas e criam expectativas irreais que só geram ansiedade. Cada pessoa é única, cada energia é única, cada relação tem o seu próprio ritmo. E um novo começo só funciona de verdade quando você decide viver o agora, sem medir, sem repetir histórias, sem olhar para trás. Também é importante reconhecer o próprio valor, porque muitas mulheres, depois dos 60, entram em um novo relacionamento achando que estão em desvantagem. E isso é completamente injusto com você. A maturidade não tira valor, ela multiplica. Uma mulher que viveu, que aprendeu, que amadureceu, que entende as próprias emoções, esse é o tipo de mulher que um novo parceiro admira, respeita e deseja. O que realmente afasta alguém não é a idade, é a insegurança em relação a ela. Quando você se apresenta inteira, verdadeira e confortável consigo mesma, isso tem uma força que nenhuma aparência supera. Outro passo essencial da preparação emocional é voltar a se conectar com o próprio corpo antes de se conectar com alguém. Não no sentido íntimo, mas no sentido emocional. Perceber suas sensações, entender seus limites, identificar o que te relaxa, o que te deixa ansiosa, o que te faz bem. Se reconectar com seu próprio corpo é uma forma de dizer: eu estou segura aqui dentro. E quando você está segura dentro de si, você se torna muito mais livre para se entregar ao novo. E por fim, existe a expectativa. Muitas mulheres colocam pressão demais na primeira vez com um novo parceiro, como se tudo tivesse que sair perfeito, como se o corpo tivesse que responder rápido, como se o desejo tivesse que aparecer imediatamente. Mas a maturidade ensina algo precioso. Tudo tem o seu tempo. O desejo, o conforto, a confiança, tudo isso floresce aos poucos. E está tudo bem. A primeira vez não define nada. O importante é estar aberta, presente e tranquila. A preparação emocional é, na verdade, um convite. Um convite para você se olhar com carinho, com respeito e com o orgulho da mulher que você é hoje. Uma mulher que ainda tem muito para viver, para sentir e para compartilhar. Quando a gente fala sobre se preparar fisicamente para um novo parceiro depois dos 60, muita gente já imagina algo complicado, cheio de exigências ou regras. Mas na verdade é o contrário. O corpo maduro não precisa de pressão, não precisa de esforço excessivo, não precisa de perfeição. Ele precisa de cuidado, de atenção e de um pouco de preparo suave que faça você se sentir confortável, confiante e segura antes de viver essa nova experiência. Preparar o corpo é, na verdade, uma forma de preparar a mente. Quando você se sente bem fisicamente, tudo flui com muito mais naturalidade. O primeiro ponto é algo simples, mas extremamente poderoso: hidratação íntima. Depois dos 50 e 60 anos, a região íntima tende a ficar mais seca por causa da queda hormonal. E isso não tem nada a ver com desejo. Tem a ver com biologia. Por isso, hidratar a área regularmente com produtos específicos faz uma diferença enorme. Não espere apenas o momento da intimidade. O corpo responde melhor quando você cuida dele todos os dias. Hidratação constante deixa a pele mais elástica, confortável e preparada para receber carinho sem dor e sem sensibilidade excessiva. O segundo cuidado é entender que o corpo precisa de movimento, mas um movimento gentil. Fortalecer o assoalho pélvico, por exemplo, é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesma. Esses músculos são responsáveis pela sustentação, pela sensação de firmeza e até pelo prazer. Quando estão fortes, tudo se torna mais confortável. Quando estão fracos, o corpo pode demorar mais para responder. Exercícios simples, como os famosos Kegels,
ajudam a melhorar a circulação e devolvem sensibilidade para a região íntima. E o melhor, você pode fazer sozinha, em qualquer momento do dia, sem ninguém perceber. Outro ponto essencial é cuidar da energia do corpo. Isso envolve uma boa alimentação, sono regular e até pequenas caminhadas diárias. Uma mulher descansada, nutrida e com o corpo ativo sente mais, responde melhor e vive a relação com mais leveza. E isso inclui também algo que muitas mulheres subestimam: o impacto do estresse. Quanto mais estressada você está, menos seu corpo reage ao toque, ao carinho e ao desejo. Preparar-se fisicamente é também aprender a relaxar, respirar fundo, diminuir o ritmo e permitir que o corpo encontre espaço para o novo. E claro, existe a parte estética. Não porque você precisa impressionar, mas porque se cuidar faz você se sentir mais segura. Uma pele hidratada, um perfume leve, um banho relaxante, um creme que você gosta, tudo isso não é para o outro, é para você. A autoconfiança nasce dessas pequenas vontades que você coloca no seu corpo. Quando você se olha no espelho e gosta do que vê, a ansiedade diminui, a mente acalma e o corpo se abre com mais naturalidade. Outro cuidado físico importante é a preparação para o conforto durante a intimidade. Tenha sempre um lubrificante adequado. Não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade e autocuidado. A lubrificação artificial não tira a naturalidade, ela devolve conforto. E conforto, na maturidade, é o primeiro passo para o prazer. A relação não precisa começar com pressa. Você pode guiar o ritmo, pedir calma, pedir carinho. Você está numa fase da vida em que a intimidade precisa ser construída, não acelerada. Também vale prestar atenção no próprio ciclo hormonal, mesmo após a menopausa. Algumas mulheres sentem semanas mais sensíveis, outras mais secas, outras mais emocionais. Entender seu corpo te ajuda a escolher o momento certo para se entregar com tranquilidade, sem pressão, sem cobranças. E por fim, existe algo que ninguém ensina, mas deveria. Preparar-se fisicamente é também preparar o ambiente. Um lugar calmo, limpo, aconchegante, com uma luz suave, muda completamente a forma como o corpo reage. A maturidade não combina com improviso, combina com presença. Quando você cria um espaço confortável, o corpo relaxa automaticamente. Tudo isso não é sobre performance, e sim sobre cuidado. O corpo aos 60 não é menos capaz, ele só pede mais. Atenção. E quando você oferece essa atenção, ele responde. A pele responde. A circulação responde. O desejo responde. A preparação física não é um desafio, é um carinho que você dá a si mesma antes de dar a alguém. A terceira parte é talvez a mais sensível e a mais bonita. Como se conectar com um novo parceiro depois dos 60, criando um clima emocional seguro, leve e verdadeiro. Porque não importa a idade, não importa o tempo que passou, não importa quantas histórias existiram antes. Intimidade real nasce da conexão, e não da pressa. E depois dos 60, essa conexão precisa ser mais madura, mais calma e mais honesta. Porque agora você sabe que o mais importante não é impressionar, é sentir. A primeira coisa que você precisa lembrar é que vocês dois chegam com histórias, cada um com suas cicatrizes, suas deixas, seus bloqueios e suas memórias. Quando você entende isso, a relação deixa de ser um palco e vira um encontro. Não existe mais aquela ansiedade da juventude de tentar provar que é boa o suficiente. A maturidade ensina que ser verdadeira vale mais do que qualquer expectativa. E essa verdade emocional é a base de toda conexão profunda. E para criar essa conexão, o diálogo é essencial. E não um diálogo técnico, pesado ou formal, mas um diálogo natural, sincero, tranquilo. Algo como: eu gosto de ir devagar. Eu preciso de tempo para me sentir confortável. Me avisa se estiver tudo bem para você também. Pequenas frases assim criam um ambiente seguro, onde o outro entende que você está aberta, mas que tem o seu ritmo. E, sinceramente, um parceiro maduro não só entende isso, como valoriza. A comunicação nessa fase da vida não é sobre pedir perfeição, é sobre pedir presença. E quando vocês dois se colocam presentes, sem pressão, o corpo relaxa, o coração desacelera e o encontro acontece naturalmente. Não existe espaço para vergonha entre adultos que já viveram tanto. A verdade aproxima. A sinceridade acalma. Outro ponto importante é não mentir para si, mesmo nem para o parceiro. Se algo te deixa insegura, diga. Se algo te deixa ansiosa, peça calma. E se algo te deixa feliz, fale também.
A maturidade dá essa liberdade, a liberdade de expressar sem medo de estragar o clima. Porque, ao contrário, é essa sinceridade que constrói intimidade de verdade. E intimidade verdadeira é o que faz o corpo confiar. E existe algo fundamental: não tenha medo do silêncio. Nos encontros maduros, o silêncio não é estranho, ele é confortável. Uma troca de olhares, um toque leve na mão, um sorriso tímido, tudo isso fala mais do que palavras. Você não precisa encher os espaços com explicações. Às vezes, apenas estar ali já é suficiente para que o coração entenda o que está acontecendo. Conectar-se com um novo parceiro também envolve respeitar o próprio tempo emocional. Não pule etapas. Não se force a sentir antes da hora. A intimidade na maturidade floresce como uma planta, no ritmo dela. Quando você respeita o seu tempo, o corpo sente segurança. E, onde existe segurança, o prazer nasce naturalmente. E existe um último ponto, talvez o mais libertador. Não carregue a responsabilidade de fazer tudo dar certo. A conexão não é uma obrigação sua. Ela é uma construção a dois. Se você estiver presente, honesta e aberta, você já está fazendo tudo o que deveria fazer. O resto é vida acontecendo. Uma relação madura é feita de parceria, não de performance. E a beleza dessa fase é justamente essa. Você não precisa mais do jogo da sedução. Você precisa de conexão. Você não precisa mais fingir ser algo que não é. Você precisa ser você. E essa versão de você, mais calma, mais consciente, mais verdadeira, é exatamente a versão que alguém quer conhecer. Quando duas pessoas maduras se encontram, com cuidado, respeito e vontade sincera de viver algo bonito, o clima se cria sozinho, o corpo entende, a mente relaxa, o coração responde, e aquilo que poderia ser um motivo de insegurança, a idade, vira justamente o motivo da profundidade desse encontro. Porque depois dos 60, você não ama com pressa. Você ama com alma. Você não toca por obrigação. Você toca com presença. Você não seduz por insegurança. Você seduz com verdade. E é essa verdade que faz um novo parceiro te olhar diferente, te admirar diferente, te desejar diferente. Porque nenhuma juventude no mundo substitui a segurança de uma mulher madura, que sabe quem é e sabe o que merece.